E aí, manos, beleza? Aqui que eu falo é o Lipe. Manos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo especial de Natal, falando um pouco sobre o verdadeiro motivo do Natal. E manos, eu tentei gravar esse vídeo antes, eu tentei fazer ele de uma forma um pouco mais formal, só que eu não consegui, de verdade. Não é minha vibe, não é meu estilo, então eu resolvi fazer no meu estilo mesmo, estilo aqui do canal, falando mais de boa, tal, conversando com vocês. Então fiquem com essa gameplay aí de fundo, e enquanto isso, bora conversar. Cara, por que eu tô escolhendo conversar um pouco sobre Jesus? Jesus, ele é o motivo da minha vida, eu vivo por ele, eu sou apaixonado por Jesus completamente. E eu vejo que recentemente a gente tem vivido numa época em que muitas coisas têm ganhado símbolos diferentes, têm se diferenciado, têm se distanciado muito do original, do cristianismo, tem ganhado os novos significados. Eu não vou falar aqui certas coisas, provavelmente se você é cristão, você entende alguns símbolos do que eu tô falando, mas o principal deles, por enquanto, nesse momento, agora que a gente tá passando, que é final de ano, Natal, Ano Novo e tal, tem sido justamente o Natal. Tem sido vários outros focos que tem recebido, vários outros significados, Papai Noel, presentes. Família também é sim um ótimo significado, família tem que ser, mas não é o principal. O principal a gente sempre se esquece, a gente muitas vezes fala sobre, mas não dá a devida glória. Esse principal é Jesus. E cara, então a gente conversar um pouco sobre algumas curiosidades, algumas coisas e contar historicamente, falar um pouco sobre o nascimento de Jesus. Primeiro, vocês sabiam que a maior profecia que fala sobre Jesus está em Isaías 9? Preferencialmente, pelo menos pra mim, é a parte que eu mais gosto de ler, é Isaías 9, 6 e o 7 também. E eu vou ler aqui pra vocês. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Uou, meus manos, isso é incrível, sabe? A gente vê um governo que, de acordo com Isaías que ele dizia, é um governo de completo amor, de completo zelo com os seus súditos, que somos nós, filhos dele, um governo de completa justiça. Então é um governo perfeito, um governo que sempre deveria ter sido se a gente não tivesse pecado, se nossos ancestrais não tivessem pecado. E uma coisa incrível, não incrível para Isaías, mas para a época, eles estavam passando por uma grande dificuldade, porque a Síria tinha tomado conta, não a Síria, país Síria, mas um governo chamado Assíria. Eles tomaram conta de Israel durante essa época que Isaías estava vivo, e foi uma época muito difícil. Provavelmente Isaías foi preso algumas vezes, e se não me engano ele escreveu essa carta dentro de um calabouço. E essa carta que foi escrita, ela serviu de esperança e fé pro povo de Deus da época durante 700 anos. E nessa, aconteceu que em 37 a.C., o governo romano tomou conta de Israel e virou uma escravidão, sabe? Era um governo que realmente tomou conta, eles desrespeitavam a cultura do povo, era um governo muito difícil de se lidar. Então, nessa realidade, 700 anos depois, Jesus nasce numa manjedoura, enquanto todos esperavam que ele viesse como um Deus que traria justiça e uma guerra que dizimaria todos os inimigos deles. Jesus, ele quebrou muito essa expectativa. Eles esperavam uma libertação carnal do corpo deles, uma libertação da escravidão de Roma. Só que Jesus veio e tirou eles da escravidão do pecado. Jesus veio com um nome mega comum para a época. Nasceu numa manjedoura na cidade de Belém, mas cresceu na cidade de Nazaré. E de lá ele passou até seus 30 anos, até que de lá ele saiu, foi construindo seu ministério com 33 anos, depois de toda aquela transição, nos ensinar como viver como os cristãos, quebrando muitos paradigmas da época e trazendo realmente uma nova vida e uma esperança para aquele povo. Que boa parte não queriam mais ser salvos apenas carnalmente. Obviamente as pessoas querem ser salvos da sua escravidão, mas Jesus veio e trouxe a libertação da alma deles. E no período da Páscoa, Jesus ele se entregou, traído por Judas, ele se entregou como um cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então, numa tarde, ele morreu, mas 3 dias depois ele voltou. E quando ele voltou, ele trouxe consigo a sua graça, e infinita graça, e deu ela sobre nós. Então, depois daquilo, nós, mesmo que pecadores ainda, nós somos pecadores, como diz em 1 João, mas nós agora temos a possibilidade de sermos perdoados dos nossos pecados. Jesus, ele morreu por nós.
e ele ressuscitou por nós. E o seu sacrifício faz com que nós tenhamos a possibilidade de um dia podermos viver com ele no céu. E por que eu falo tudo isso? É porque simplesmente conversar um pouco sobre o quanto que Jesus é importante, o quanto que o Natal é uma data que Jesus ele não nasceu nessa época de dezembro. Estudiosos já comprovaram isso, provavelmente ele realmente nasceu também na época da Páscoa, mas viver conforme a vontade de Cristo, cara, isso é maravilhoso, e trazer isso, o significado do nascimento dele, do nosso Salvador, que veio e que morreu pela gente. Ele não precisava ter morrido, ele era Deus. Eu tava lendo recentemente o Heróis da Fé, e tem a parte do Levi Livingstone. Ele foi um homem, foi um missionário que pregou na África. Na época da escravidão, ele era completamente contra a escravidão, e ele contando que em nenhum momento foi um sacrifício para ele tudo aquilo que ele fez. Comparado ao que Jesus fez, caramba, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, que também é o próprio Deus, e que desceu da sua supremacia que ele não precisava. Ele se fez humano e habitou entre nós, e nos ensinou a ser pessoas melhores, nos ensinou a amar o nosso próximo, mas sem deixar de amar ele em primeiro lugar. Esse é o nosso Deus, completamente amoroso, e que sinceramente eu adoro ele, porque ele muitas vezes não me fala o que eu quero escutar, mas fala aquilo que eu preciso escutar, aquilo que vai me trazer uma maturidade, aquilo que vai ser o melhor. Eu acredito que se todos nós tivéssemos sido igual a Jesus, o mundo não estaria assim como é hoje, não teria esse tanto de coisas ruins que a gente vê ao redor. E falar sobre o aniversário daquele que trouxe a possibilidade de nós não morrermos espiritualmente, mas sim termos a oportunidade de viver para sempre para ele. Cara, isso é maravilhoso. Então, manos, essa foi uma conversa aqui. São 2h50 da manhã do dia 23 de dezembro. Esse vídeo eu tenho que postar amanhã de noite. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, e eu agradeço demais a vocês por terem assistido até aqui. Eu sou Lipe, que Jesus abençoe vocês, que o Natal de vocês seja abençoado. Em nome de Jesus, amém.